Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Olha só, eu continuo sendo perseguido pelo inquisidor católico, o diácono João Vitor Mariano. E ele comete erros simples, erros muito básicos a respeito das escrituras. Porque ele insiste em dizer que as escrituras são úteis. Então, a Bíblia é apenas útil. Mas sabe o que é útil? Útil é um guarda-chuva num dia de chuva. Útil é sacola de supermercado quando você faz compras. Então, a palavra de Deus não é útil. A palavra de Deus não é apenas alguma coisa para o nosso conforto, que melhora um pouquinho o nosso cristianismo. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é necessária. A palavra de Deus é única para o cristianismo. Dizer que a Bíblia é útil não diminui o seu valor. A própria Bíblia diz isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Temos a ocorrência da palavra ofélimos, do original do grego, que significa útil e não suficiente. Agora eu quero que o senhor protestante Rafael Pablo me mostre na Bíblia onde ela diz que ela mesmo é suficiente. Não existe tal versículo. Pega ele, Nossa Senhora. E vamos dar uma resposta mais elaborada a esse questionamento do Rafael Pablo depois da vinheta. Fica comigo, vai valer muito a pena. Amor à Imaculada, sempre. Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria receber você aqui. Vamos evangelizar comigo em 4 passos importantes para aumentar o alcance do nosso canal e para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas. Clique agora em curtir, dê um like nesse vídeo, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos e já deixa um comentário. O que você achou aí da argumentação do Rafael Pablo, né? Cheia de analogias, enfim. Nós vamos responder aqui com muita calma hoje. Antes, quero agradecer você que tem nos ajudado. Estamos avançando na nossa campanha. Precisamos perseverar, precisamos da sua ajuda. Agora, faça uma doação de qualquer valor para o nosso canal, a chave está aí na tela. Chegamos a 59% do valor que será revertido para as gravações do mês de dezembro. Você gosta desse canal? Quer que eu continue gravando de segunda a sexta? Faça uma doação de qualquer valor. Eu quero divulgar para vocês que o curso Católicos está em 60% off. É uma promoção, né? Do Black November, para que você, de uma vez por todas agora, tenha o acesso vitalício ao curso Católicos, aprenda a defender a sua fé. Estude catolicismo comigo, vários novos alunos chegando. E receba uma vez por mês o e-book do Clube de Leitores JVM, um clube de leitura católico e digital, onde você vai receber todos os meses um maravilhoso e-book católico no seu e-mail. Sem mais delongas, vamos então falar sobre isso. O pessoal acompanhou aí toda essa situação muito engraçada, por sinal, do Rafael Pablo, onde ele me cita aí o exemplo da água, né? Dizendo que eu dei um exemplo aí muito tosco na visão dele acerca de comparar a Bíblia à água, né? Dizendo que assim como a água é útil, a Bíblia, as Escrituras são úteis em nossa vida. Mas esse não é o argumento meu. É o argumento do Joel Peters, um grande teólogo, especialista em sola escritura, em cânon bíblico, católico, que refuta toda essa visão deturpada do protestantismo acerca das Sagradas Escrituras. E no seu livro 21 razões para rejeitar a sola escritura, ele usa esse exemplo, dizendo que a Sagrada Escritura é como a água na nossa vida. A água ela é útil, importantíssima, uma das questões mais importantes da vida humana, mas não é suficiente. Você precisa de outros nutrientes, você precisa de alimentação, você precisa de atividade física, de tantas outras coisas, inclusive o medicamento, a ciência, a medicina, para ter uma boa qualidade de vida, né? Então o Joel Peters usa esse exemplo. Então não é um exemplo que o diácono utilizou, e sim um grande teólogo reconhecido aí, né? Vamos lá. E aí o Rafael Pablo fez a analogia dizendo, olha, a Bíblia é como um MacBook. Para quem não sabe o que é um MacBook, todo mundo ficou, muitas pessoas na verdade ficaram perguntando ontem, né, o que é um MacBook? É um computador de última geração, de uma marca muito reconhecida e um ótimo computador. E aí o Rafael Pablo fez a comparação de que a Bíblia é como um MacBook, suficiente, segundo ele. Eu mesmo tenho um MacBook, minha gente, e ele nunca será suficiente para desenvolver todas as tarefas que eu preciso na tecnologia. Para alguns
Para alguns tipos de trabalho na tecnologia, eu preciso talvez de um outro tipo de computador. E aí o Rafael Pablo insiste em dizer que o exemplo dele foi muito melhor do que o do grande teólogo Joel Peters, e eu discordo veementemente, né? E Rafael Pablo, me desculpe, mas o exemplo do MacBook aí não cola. Deixa o seu MacBook sem carregador para você ver. Não atualize o seu computador para você ver se ele vai ser suficiente. Não é suficiente. Ele pode ser útil, mas suficiente não. E o exemplo do Joel Peters da água é muito mais plausível, porque a própria Bíblia diz isso, minha gente, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Nós não temos aí a eminência da palavra suficiente. E em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar ela mesma dizendo, olha, eu sou suficiente. Nós temos, por exemplo, a importância da tradição, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes, vai dizer o apóstolo Paulo, e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, ou seja, tradição oral, ou por carta nossa, aí sim a escritura. Então aqui o apóstolo Paulo enaltece a tradição. Igualmente ele o faz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, por exemplo. Um capítulo depois desse aí. Vai dizer que é necessário que nós nos afastemos de irmãos ociosos, contrários à tradição que recebemos dos apóstolos. É isso que vai dizer o texto. Nós temos também a importância da igreja. Olha aqui também a utilidade da igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, né? Que vai dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Está aí o texto para que vocês confiram. Agora, não existe um texto na Sagrada Escritura dizendo que a Bíblia é suficiente. Bom, isso não tem. E agora então que você entendeu toda essa celeuma do que é o MacBook e a água ali no debate de analogias entre o diácono João Vitor Mariano e o senhor Rafael Pablo, eu quero mostrar para vocês aqui, minha gente, o vídeo que ele postou ontem, né? E ouvir aí também a devida resposta que eu dei ao mesmo. Deixa eu ver aqui. Mais uma vez eu fui covardemente atacado pelo diácono João Vitor Mariano. Mais uma vez ele duvidando da suficiência do MacBook. Não tem base. A minha resposta para você, diácono, é a seguinte. Olha, o MacBook é suficiente para tudo que eu preciso fazer. Agora, caso não seja suficiente para você, vai ver, falta um pouco de conhecimento em trabalhar com o MacBook. E eu não estou falando de MacBook. Mais uma vez o Rafael Pablo se faz de vítima. Eu tenho sim um MacBook, mas na verdade ele é útil e não suficiente para todas as tarefas de tecnologia que eu tenho. É como o exemplo da água, né? Ela é útil, mas não é suficiente. Eu preciso de outros nutrientes para sobreviver. Parece que o Rafael Pablo é que não entendeu a verdadeira utilidade da água. E nem é de água que eu estou falando. Então essa foi a resposta que eu dei a ele, viralizou aí, muitas pessoas comentando, né? O que é esse negócio de água, de MacBook, né? Algumas pessoas não tinham entendido ali, mas agora está aí explicado, né? É uma analogia. E eu volto a dizer, a analogia feita pelo Joel Peters é muito melhor que a sua, senhor Rafael Pablo. E eu fiz uma pesquisa no aplicativo da Bíblia e desafio então qualquer protestante a mostrar o versículo onde a Bíblia diz que ela é suficiente. Não existe tal versículo. Nós vamos ver que a Bíblia é necessária, que ela é útil, que ela é eficaz, mas suficiente não. Nós precisamos da tradição, nós precisamos do magistério, nós precisamos da igreja, né? Então, a Bíblia é que nos traz o conhecimento disso tudo, sim, e a tradição também nos revela como a Bíblia foi formada, o cânon. Então, nós precisamos da igreja também, nós precisamos da tradição. Enfim, eu fiz uma pesquisa que eu quero partilhar com vocês aqui e desafio qualquer protestante a fazer uma pesquisa diferente dessa. Então, vamos pesquisar aqui a palavra suficiente. Ela aparece em algumas correntes, mas em uma delas se trata da Bíblia, né? Tem um texto dizendo aqui, que a Bíblia é suficiente. Vamos
a palavra útil. Várias ocorrências. Mas quando nós chegamos aqui em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Portanto, a Bíblia diz que ela mesma é útil, mas não tem nenhuma ocorrência na Bíblia onde nós vamos ler: a Bíblia é suficiente. Então tá aí a pesquisa feita, né? Eu não sei se ficou o áudio aí perfeito, pelo que eu vi aqui cortou um pouco, mas deu para você entender, né? Eu pesquisei então no aplicativo da Bíblia a palavra suficiente, e em nenhum momento essa palavra é atribuída à Bíblia, à Escritura. E sim a palavra útil, conforme já disse lá em 2 Timóteo 3,16, a ocorrência da palavra ofélimos, que significa justamente útil e não suficiente. Lembrando que ele faz a citação do termo palavra de Deus. E para nós católicos, palavra de Deus vai muito além do que apenas o livro chamado Bíblia. Porque nós cremos que Cristo, ele é a palavra por excelência. Isso nós vamos ver em João capítulo 1, versículo 1. Né? O verbo, né, que estava em Deus e que é Deus, o Logos de Deus. Né? Então, a palavra de Deus vai além do que simplesmente a Bíblia, o cânon, a lista de livros considerados inspirados pela igreja. Né? Nós temos uma visão mais ampla das Sagradas Escrituras no aspecto de palavra de Deus. Então ele tenta mudar ali no final do vídeo dele, dizendo que eu afirmei que a palavra de Deus é apenas útil, como se eu estivesse diminuindo a palavra de Deus. Não, nós estamos falando da Bíblia, do livro, né, das Sagradas Escrituras, daquilo que foi escrito, daquilo que a igreja no decorrer da história definiu como canônico. Aí sim, nós vamos dizer que esta palavra é muito útil, eficaz, necessária, importante, mas suficiente não. Suficiente não. Nós precisamos da igreja, nós precisamos da ajuda da igreja para interpretar esta Bíblia. Nós precisamos do pastoreio da igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade. Um outro versículo aí que o Rafael Pablo, inclusive, criticou aí a visão dos católicos no seu último vídeo. Então tá aqui mais uma resposta, é um incremento, né, a esse debate aí indireto com o Rafael Pablo que se arrasta. E volto a dizer, a Bíblia ela é útil, ela mesmo vai afirmar isso, mas ela não vai dizer em nenhum momento eu sou suficiente, não precisa de mais nada. Esse é um pensamento da sola Escritura, pensamento de Lutero, que é totalmente discordante, que destoa da verdadeira visão da Santa Igreja. Né? A Bíblia é importante, a Igreja nos incentiva a ler a Sagrada Escritura, isso você pode comprovar no parágrafo 131, né? E também o 133 do Catecismo da Igreja Católica, onde, por exemplo, a Igreja vai nos ensinar que não se pode chegar ao conhecimento de Cristo sem o conhecimento das Sagradas Escrituras. E por isso o texto vai dizer que a Igreja incentiva veementemente que todo cristão leia as Sagradas Escrituras, estude as Sagradas Escrituras, porque é impossível chegar ao conhecimento de Cristo sem o conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas isso não quer dizer que a Bíblia ela é suficiente, ela é a única vertente, né, da fé cristã. Nós temos a tradição, nós temos a patrística, nós temos o magistério, nós temos a igreja, que é a coluna e sustentáculo da verdade. E diga-se de passagem, não é uma igreja que surgiu em 1517, mas é uma igreja bimilenar que nós estamos falando aqui, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, mais uma resposta aí ao Rafael Pablo. Volto a dizer aqui, com todo respeito, o meu respeito a ele, nós temos aí uma relação nesse debate aqui em direto muito boa, e que se depender de mim nós vamos manter isso aqui, nenhum ataque ad hominem. A única coisa que eu preciso dizer, Rafael Pablo, é que esse seu exemplo do MacBook aí caiu por terra hoje aqui. Meu Deus do céu, onde já se viu comparar a Bíblia com o MacBook, né? E depois sou eu que estou desvalorizando a Bíblia, né? Pega ele, Nossa Senhora.
Então, se você chegou até aqui, convido você a clicar agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Nos ajude, né? Nós estamos aí em 59%. Faça uma doação de qualquer valor. Não podemos chegar no final aí de novembro sem alcançar 100%, porque isso compromete as gravações de dezembro. Nos ajude. E eu vou então agora pedir para você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pela poderosa e infalível intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, compartilhe esse vídeo com seus amigos.